Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Hoje, 19º dia do jejum de Daniel. Vamos refletir então, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos falar hoje sobre identificar as áreas vulneráveis da nossa vida em relação ao pecado, onde o demônio quer atacar, onde ele mais ataca, que é onde são as nossas fraquezas, em virtude do pecado, em virtude das tentações que o mundo coloca para cada um de nós. Que peçamos primeiramente, então, o Espírito Santo, para que ele nos conduza, ele nos enche, e que, cheio do Espírito Santo, nós possamos compreender essa palavra de Deus e viver com muito amor, com muita alegria, mais esse dia de jejum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos pegar juntos 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, o que acontece em relação a nós, em relação ao pecado? Cada um de nós, em algum ponto da sua vida, em algum momento, teve algum ponto em que você é mais atacado. Geralmente, você tem alguma fraqueza em relação à sua carne, em relação à sua vida, algo que sempre te puxa para o pecado. Esses são os pontos vulneráveis em que o demônio mais ataca na sua vida. Ele sabe que ali é a sua fraqueza, então ele vai insistindo e vai jogando as coisas para você pecar novamente naquele sentido. Quantas vezes, por esse vício, muitas vezes um vício, de nós estarmos ali sempre cometendo os mesmos pecados. Vai lá confessar com o padre, é os mesma confissão praticamente, os mesmos pecados. Porque ali é seu ponto fraco. E se é o nosso ponto fraco ali, se nós identificamos já qual é o nosso ponto fraco, o que nós devemos fazer? Fortalecer, buscar sair daquele ambiente, tentar se desviar daquele momento, se ver que está para acontecer aquele momento, que se está para acontecer aquele pecado, desvia o foco. Faz uma oração, puxa para outra coisa. É muito amplo, dizer assim, é um pecado que cada um conhece a sua fraqueza. Cada um tem os seus temperamentos, às vezes um nervosismo, um momento de raiva, acaba se expressando de modo errado. E sempre que acaba acontecendo esse momento, em que chega a um ponto em que você acaba explodindo, apanhando, às vezes aí afligindo, machucando tanto a você quanto as pessoas que estão ao seu redor, com palavras, com ações muitas vezes. Então, se recolher. Esse momento nós estamos identificando, então. Identifique qual é o seu ponto fraco. A partir disso, se desvie desses momentos de fraqueza, esses momentos que te induzem ao pecado. Em sequência, pedir o Espírito Santo. Estou tentando desviar, está difícil. Peça ao Espírito Santo. Muitas vezes, por nós, a maioria das coisas na nossa vida, na maioria das dificuldades, por nós mesmos nós não vencemos, somente por meio do Espírito Santo.
E como nós nos desviamos? Nos desviamos dos pecados evitando essas ocasiões. Como Jesus falou lá, né? Se você o olho te leva a pecar, arranca e joga fora, né? É algo que, vamos dizer, o pecado que você tem fraqueza é para o seu olhar. Algo que você costuma olhar que te leva ao pecado. Evita olhar aquele tipo de coisa, aquele tipo de imagem, de vídeo, conteúdo. Evita aquilo que te leva ao pecado. É algo que eu faço. Como Jesus falou, se tua mão te leva a pecar, arranca e joga fora. É alguma ação. É uma ação que eu tomo que sempre me leva a pecar. Então evite essa ação. Peça ao Espírito Santo para ele te fortalecer, te conduzir, te desviar desse pecado. Te levar a fazer o bem ao invés do mal. Que assim como Paulo disse também em uma passagem, faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Ou seja, é isso que a nossa carne nos leva a pecar. Nos conduz ao pecado. Mas a partir disso nós devemos reverter isso. Fazer com que nós sejamos direcionados para o bem. Desviados do pecado, fortalecidos por meio do Espírito Santo e levar-nos a fazer o bem. Sermos conduzidos a ter ações construtivas ao invés de destrutivas para conosco e para com nossos irmãos. Então que peçamos o Espírito Santo para que possamos identificar nesse dia qual é o nosso ponto fraco, que ele nos fortaleça, nos ajude a desviar desses momentos de pecado e nos ajude a fazer o bem. Vem Espírito Santo de Deus, vem nos encher, vem nos tocar, vem nos fortalecer mais esse dia. Que cheios do Teu Espírito Santo, ó Deus, nós possamos compreender, identificar quais são as ocasiões que nos levam a pecar, quais são os momentos que nos levam a pecar, quais são as ações que nos levam a pecar. Senhor, que nós saibamos e possamos desviar dessas ocasiões do pecado. Que o Teu Espírito Santo nos mostre por onde nós devemos ir, como fazer para desistir do pecado, para sair dessa vida de pecado. E que o mesmo Espírito Santo nos conduza, que ao invés de pecar, nós possamos fazer o bem. E cada vez fazer mais bem e frutificar, conforme é a Tua vontade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você, mais esse dia de jejum. Foco, força, fé, muita oração e tenha insistência para o Espírito Santo te mostrar. Se você já não sabe, para ele te mostrar quais as ocasiões que me conduzem, que me levam ao pecado e quais decisões devo tomar para desviar dessas ocasiões de pecado. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.